Nem sempre as pessoas priorizam os cuidados com a voz. Aqui tá eu para falar sobre isso, gente. Mas quando chega o tempo do frio, os problemas respiratórios e outros relacionados à voz são bastante comuns. Tosse, pigarro, dor de garganta e a rouquidão são alguns dos sintomas mais frequentes que costumam aparecer nessa época. E para explicar por que isso acontece no inverno, eu recebo agora a fonoaudióloga Priscila Moreira. Que alegria, Priscila! Bem-vinda à Manhã da Piedade. É uma honra estar aqui com você, falando um pouquinho sobre aquilo que eu tanto amo, que é voz, que é a nossa ferramenta de comunicação. É verdade. O frio, automaticamente, quando a gente pensa no frio, a gente pensa o quê? Ai, ficar agasalhado, todo encurtado. E isso, por si, já gera alterações, como vasoconstrição, que é uma diminuição dessa oxigenação, tensão. E isso tudo vai desfavorecer a nossa voz. Então, quando você fala de vasoconstrição, explica para assim, bem de forma simples, para o povo entender. O que é isso? Os vasos ficam, eles apertam? Fica apertado? Eles ficam comprimidos. Então, vai diminuir, assim, a oxigenação. Então, a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala dessa questão de oxigenação, a gente está falando de cansaço. A gente se preocupa muito com esses aspectos porque eles estão diretamente ligados à voz. A voz, ela é são multifatores que vão interferir diretamente nela. Fatores emocionais, fatores de cansaço, então o sono ele vai interferir, a alimentação e a questão da mudança de tempo, ela vai interferir em alguns aspectos que vão diretamente estar ligados com a voz, que é a respiração. Então, a nossa respiração, na maioria das vezes, fica ruim, sinusite, alergia, asma, e tudo isso faz com que a respiração ela fique oral. Então, o nariz fica entupido, aí já gera aquela voz mais nasalizada, aquela voz mais, né? E tudo isso a gente precisa estar tratando para que o paciente ele desenvolva uma qualidade vocal, principalmente para esses que usam a voz como ferramenta de trabalho, né? Exatamente. Então, no meu caso hoje, eu tô meio congestionada, amanheci rinite alérgica, essa peleja toda. E aí eu te pergunto, automaticamente atinge a voz. Por que essa região, então, atinge direto a voz? E outra pergunta, a voz é a nossa ferramenta de trabalho, né? Assim como eu, como o pessoal do jornalismo, todo mundo que é os apresentadores. E a gente trabalha num ambiente, o ar-condicionado gelado. Como aliar? Porque também por causa do equipamento, o ar não pode ficar desligado. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo. Então, duas perguntas, então. Primeiro, né, que eu fiz. Por que quando a gente está congestionada, atinge diretamente a voz? Porque a gente vai ter muita secreção acumulada ali. Essa secreção, ela impede de propagar o som, né? Então, esse som, ele vai ser prejudicado. Além de que a gente vai ter mais pigarros, porque essa secreção, ela vai derretendo e vai saindo. Pigarro. A gente fica com a voz mais edemasiada, mais inchada por causa desse processo inflamatório. Então, tudo isso vai interferir, sim, nessa qualidade de voz. E a tendência é, quando tá com mais pigarro, fazer aquele... que eu não vou fazer, que eu sei que não pode fazer. Fazer aquele barulho para tirar, para diminuir. E isso faz causar mais, não é esse? É isso? Acaba que vira um hábito. E o hábito, na maioria das vezes, a gente não percebe, fica automático. E por isso que a gente gera patologia. O que é esse pigarro? Esse pigarro é quando eu pego uma prega vocal e eu faço o abuso entre elas. E isso vai promover um machucado que vai gerar patologia vocal. Que pode gerar calo, que pode gerar várias outras alterações. Coisas. Então, mais do que isso, é a gente ter essa precaução. Então, quando eu falo do pigarro, que é essa secreção ali acumulada e que tá gerando esse incômodo, é eu me preocupar em engolir forte para poder limpar, ou então tosse sem som, que vai ajudar e que não vai agredir tanto essa prega vocal. Outra coisa, a gente se preocupar com as hidratações, que na maioria das vezes, com frio, a gente evita. Na maioria das vezes. Chá também é bom, tanto quanto água, ou o ideal seria água mesmo? Água, soro fisiológico, água de coco, aqueles isotônicos que vão favorecer nessa fadiga muscular. Então, quando a gente fala da hidratação, é muito importante a gente entender que existem dois tipos, a hidratação indireta e a direta. A indireta, ela é realizada por
por água. Quando você bebe goles de água, você vai hidratar o sistema, todo o organismo. Automaticamente você hidrata a sua prega vocal. A prega vocal. Nesse tempo frio e seco, na maioria das vezes não é suficiente. Entendi. E aí entra o soro e o nebulizador. o soro e o nebulizador. Aham. Com a pandemia, a gente tem evitado o uso do nebulizador porque ele pode aumentar a proliferação do vírus. Então, a gente usa o soro fisiológico. E para aquelas pessoas que não têm também o nebulizador em casa, o soro fisiológico faz esse efeito. Aham. Então, é pegar o soro fisiológico, molhar ele com Embeber. o algodão e fazer uso dele, tanto pelo nariz, quanto você pode fazer com a gazinha pela boca também. Pela boca, o caminho é menor, né? Então vai fazer essa Priscila, só vou pedir para você hidratação maior. arredar o seu cabelo no microfone, porque é um microfone sensível, bate e fica fazendo. Pronto. Oh, meu Deus. Foi. Pronto, resolveu. E aí, o efeito de fazer com o algodão, o chumaço de algodão, é o mesmo efeito que a gente vê na internet que o povo vira dentro assim? É o mesmo efeito. É a mesma coisa? É o mesmo efeito. Quando a gente fala da água, ela não vai em prega vocal diretamente, né? Por quê? Porque a prega vocal, ela tá no aparelho respiratório. Aham. Então, nós temos a prega vocal, laringe, traqueia e pulmão. Aham. A principal função da laringe, da prega vocal, não é voz, é proteção de via aérea. Então, quando a gente tosse, engasgou, o alimento foi para o lugar errado, ele foi para a prega vocal. E aí, a gente faz esse efeito de tosse para esse expelir. alimento ele ir para o lugar certo. Entendi. Então, nenhum alimento vai em prega vocal direto, ele vai por forma sistêmica. Entendi. Então, quando você pega o nebulizador, o vaporzinho, ou então você usa o soro fisiológico e puxa, automaticamente gotículas vão em prega vocal. Entendi. O ideal, então, vou voltar para puxar a sardinha para o nosso lado, para as pessoas profissionais da voz. Antes de entrar para começar a trabalhar, fazer uma nebulização? Sempre. Quanto tempo? Ela faz parte do aquecimento. E a gente, na maioria das vezes, não se preocupa com isso. E não só isso. Eu vou falar algo que, assim, eu acho muito sério e que, na maioria das vezes, não é feito. Eu atendo muitos profissionais da comunicação, muitos cantores. E, na maioria das vezes, os exercícios de aquecimento, eles são vinculados a exercícios como... E esse exercício, se ele é feito em tempo frio, por exemplo, que a gente está tudo contraído, se ele é feito de forma sem orientações, pode levar a lesão. Pode Tô machucar. toda tensa, toda travada. Então, muito mais importante que fazer uso desses exercícios é fazer o processo de alongamento e hidratação. Entendi. Então, esses fatores são primordiais para eu manter a qualidade da minha voz. Então, o ideal para todo mundo que trabalha com a voz, cantores profissionais, relaxamento e hidratação. Isso. Você pode me mostrar como que é um exercício de relaxamento? Claro, os exercícios de relaxamento São e aqueles alongamento, assim. eles estão voltados não só para a laringe. Então, a maioria das pessoas nem nunca pegaram na laringe, né? Para poder sentir. E aí, as estruturas, elas estão interligadas. Então, na maioria das vezes, a gente sente uma dor, um incômodo aqui. Está relacionado ao quê? A base de língua que está alterada. Então, exercício de rotação de língua. Você vai fazendo, eu vou fazendo. Exercícios de sim e não, cabeça, movimentos para o lado, para o outro. Ó, tudo isso vai favorecer o quê? A dilatação, ao relaxamento, a maior oxigenação, a melhora dessa qualidade de voz. Essa voz mais limpa, né? Mais limpa. E o nebulizador, se a pessoa está fazendo sem acompanhamento da profissional, põe só soro fisiológico. 0,9, isso mesmo. Só soro fisiológico. Faz antes e faz depois também? Faz antes e faz depois. Porque no processo da comunicação e voz, 1h30, mais ou menos, o nosso organismo começa já a desidratar novamente. Então, a gente precisa estar se preocupando com essa hidratação aí. Entendi. Priscila, é mito o gelado faz mal para as pregas vocais? Então, a gente utiliza o gelado como terapia, mas é importante esse acompanhamento porque tem a vasoconstrição. E isso aí, sendo usado com exercício de extensão, pode levar a lesão, hemorragias. Então, é muito importante o acompanhamento.
né? Para essa questão de sensibilidade. Às vezes as pessoas têm mais sensibilidade ao gelado, tem gente que não. Eu, Priscila, oriento meus pacientes a não utilizarem antes de se comunicarem e cantarem. Quer usar? Usa de manhã, de tarde, mas na hora de fazer o uso da voz, não, porque isso pode interferir como pigarro. Se a gente pensar no açaí, eu, por exemplo, quando eu tomo açaí, o que acontece? Eu sinto ressecamento, eu começo a tossir. Por quê? Porque o frio, ele traz isso. Então, é melhor evitar. Entendi. A gente também ouve falar de maçã, que a maçã é astringente, que tem que comer uma maçã antes. Faz sentido? Faz todo sentido. Quando a gente fala de alimentos de energia rápida, eles vão favorecer no canto, na comunicação. Você pode ver que eu já tive gravações de cantores que eles não comeram antes de fazer o uso da voz e a voz sentiu. Foi só colocar um alimento ali e a voz veio, porque é energia. Da mesma forma como alimentos à base de leite também prejudicam, né? Chocolate, que vai ficar uma coisa mais viscosa, né? Isso, a saliva ela engrossa, aumenta pigarro e aí desfavorece na hora da nossa comunicação e voz. É desse jeito, nosso trem aqui não tá bom, não. Priscila, com a Covid, muda alguma coisa? Mudou muito, né? A questão respiratória principalmente. E aí a importância de não só aquecer a voz, porque a maioria dos cantores aquece e desaquece e não tem um acompanhamento. E é importante esse acompanhamento porque a musculatura ela precisa estar adaptada para receber aquele tempo, né, de uso da voz. Tem gente que vai se comunicar e quer cantar e pula, e tudo isso interfere diretamente. Então, precisa de um condicionamento físico e vocal. Por isso, a importância de um tratamento e uma terapia, né, com a fonoaudiologia para trabalhar estruturas respiratórias, músculo de língua, céu da boca, o palato, que é a campainha lá, e tudo isso para favorecer os ajustes vocais. Para fazer parte, isso, né? Boca, cabeça e pescoço, né? Tudo isso é um conjunto, né, Priscila? Conjunto. Se eu tô com o pescoço com a musculatura muito fraca, eu vou fazer o quê? Eu vou contrair tudo aquilo e aí a voz não sai com a qualidade que precisa. Quais são as orientações para quem já está com algum sintoma que prejudica a voz, ou com tosse, ou pigarro, rouquidão? Então, primeiro é se preocupar com os repousos, porque a gente não está tendo repouso com essa volta. Repouso vocal e o o corpo repouso de também, sono mesmo. de sono mesmo. Repouso vocal, você põe um esparadrapo na boca e só conversa de placa. Mas aí a gente tem que se preocupar com esse condicionamento físico. Então, o cansaço, ele gera alteração vocal, né? Então, é importante que tenha repouso, é importante que tenha alongamentos, hidratação direta e indireta, e alimentos saudáveis, né? Porque na maioria das vezes, se você come um alimento que ele vai interferir diretamente nessa digestão, ele interfere também trazendo refluxos e outras alterações vocais. Então, acima de 15 dias, continuou com a alteração vocal, procurar um otorrinolaringologista e fazer uma videoestroboscopia para a gente poder ter um direcionamento terapêutico com esse paciente. Essa videoestroboscopia é aquela filmezinho que vai, aquela câmera com luz piscando. Isso mesmo. Que vai colocar lá na garganta para ver as pregas, isso? Isso. Então, é importante a gente fazer a avaliação com o otorrinolaringologista. Por quê? Porque existe o exame do naso, que passa pelo nariz para a gente saber se tem alguma alteração, algum desvio de septo que está levando uma alteração respiratória e interferindo diretamente nessa qualidade vocal, ou mesmo uma avaliação da parte laríngea. Porque, às vezes, o paciente ele não tem uma alteração de voz, mas ele tem um refluxo, que é o retorno desse fluxo, desse alimento, né? E ele voltando o ácido no esôfago, que não está preparado para receber, ele vai promover um inchaço. Entendi. Esse inchaço leva a pigarros, rouquidão. Então, a gente precisa entender qual que é o problema, qual que é a doença de base para a gente resolver o problema. Entendi, gente. Então, vamos procurar um profissional, né? No meu caso também. E porque precisa, né? Precisa cuidar, precisa hidratar. Não só profissionais, mas também as pessoas que estão em casa. A voz é nosso instrumento para comunicar, né? Dentro de casa. Mesmo. E faz total diferença, né? A nossa voz, ela diz muito sobre a gente, a nossa identidade. Você vê aí pelos radialistas, que muitas vezes a gente nem conhece eles, mas a gente cria uma imagem sobre o sujeito. É verdade, a gente conhece a voz, a gente cria uma imagem sobre... E fala, nossa, pela sua voz eu achava que era outra pessoa. Alto, e a gente cria uma imagem mesmo. Então a voz, ela traz muito da gente. Maravilhoso, Priscila. De tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que você acha que ficou sem falar ou que você gostaria de deixar registrado?
a importância das pessoas procurarem a fonoaudiologia, o otorrinolaringologista, os audiologistas, né, para poder avaliar a questão auditiva também, porque na maioria das vezes eles procuram quando a patologia já está alojada. E aí a perda não é somente em cancelamentos de eventos, cancelamentos de shows, mas também vem questões, fatores emocionais que ficam aí interligados e que dificultam muito mais a nossa terapia e nosso resultado de êxito, né, na qualidade da voz. Vai ficar mais a longo prazo, né? Então procura antes, porque aí evita vários problemas, inclusive financeiros, né? Porque fica tudo muito mais caro. Verdade, gente. Vamos procurar. Olha só, o Instagram dela tá aqui, ó. De frente com a fono, tudo tá junto. De frente comigo. É gracinha, é @de frente com a fono. Eu conversei com Priscila Moreira Alves. Entra lá, gente, segue, manda DM. Ali no link na bio também para poder marcar consulta, tem todas as informações. Tem muita coisa legal lá, muitos vídeos que vão orientar e ajudar a cuidar da voz, que é essa Isso ferramenta. aí, meu povo. Então vamos lá, @de frente com a fono, entra lá, segue, manda, marca e vai fazer uma avaliação com ela para saber o que precisa de fazer, não é isso? Muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Foi um prazer.